Sejam todos bem-vindos, espero que estejam gostando do conteúdo, acompanhando o canal. Então, se gostam, façam-nos saber que estão gostando. Como? Comentando, curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal. Isso é importante para ter um parâmetro de quanto está sendo útil o conteúdo apresentado, porque a ideia é essa. Bom, hoje eu vou pensar um pouco, convidar a reflexão de uma frase que não é minha, uma frase famosa, conhecida, até que se discute um pouco a autoria, pelo menos quando eu fui atrás de ver de quem era a frase, havia dúvidas, mas a princípio é do Jorge Santayana mesmo, do livro The Life of Reason. A frase é a seguinte, está traduzida, né? Originalmente não é em português: aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo. Eu vou até contar essa história. A primeira vez que eu tomei contato com essa frase foi assistindo uma série sobre o Pablo Escobar. Um outro assunto que eu gosto, que eu estudei, né, já não estudo mais, foi a história das drogas. Até pretendo fazer um vídeo sobre isso, vai ser um pouco polêmico, provavelmente. É um assunto polêmico, eu me debrucei muito sobre isso, assisti. E ele começava com essa frase em espanhol, obviamente, né, porque era filmado na Colômbia. E eu fiquei com essa frase, né, muito interessante, é impactante, e fui atrás. A princípio, do que eu entendo, a frase se refere ao social, ao coletivo, mas vale no individual, uma vez que o coletivo é feito de individual, dos indivíduos. Né? E na medida que os indivíduos mudam, o coletivo muda. E fala muito para mim sobre o processo de terapia. Quer dizer, as pessoas às vezes vão, né, tem aquela ideia de terapia, mas vou lá, ficar falando do passado, já passou, às vezes meu pai já morreu, minha mãe já morreu, isso já aconteceu, não tem como mudar. Não tem como mudar o passado, não tem mesmo. Mas na medida que somos produtos da nossa própria história, isso é um outro vídeo, quem quiser assista, a gente vai sendo consequência de nós mesmos e da história que vivemos. Outro vídeo que eu falo isso é o Livro da Vida. Então a gente vai repetindo sem se dar conta que está repetindo. Porque aquilo está incrustado, está ancorado em nós, na própria estrutura cerebral mesmo. Então por que é útil conhecer a história? Para ver a repetição dos movimentos, para ver como é difícil. Olha, aconteceu aqui. Até falei isso num vídeo recente, que para chegar a lugares diferentes, precisamos trilhar caminhos diferentes. Mas primeiro, a gente precisa ver que a gente está chegando dos mesmos lugares e trilhando os mesmos lugares. Isso é conhecer a própria história. Isso vale para a sociedade, para o mundo, para a cultura, para países. Se tendem a repetir, é porque não estão olhando para trás. Né? Países que não têm uma memória histórica, um apego muito grande, tendem a repetir as mesmas coisas. As mesmas condutas, os mesmos caminhos, os mesmos governantes, porque não olham para trás e não aprendem com os erros do passado. Essa é a riqueza de olhar para trás, aprender com os erros. De novo, uma referência a outro vídeo, vocês vão ver que eu vou começar a fazer muito, porque eu vou começar a linkar assuntos, né, porque os vídeos são curtos, então um vai complementando o outro, para quem quiser, né, e compondo uma ideia maior. Aprender com os erros. Mas para isso é preciso olhar para eles, para a história. Olha, de fato, lá atrás eu fiz uma coisa igual, uma coisa semelhante. Pô, deixa eu ver. Às vezes um erro não é possível para depreender o que tem que ser corrigido, mas uma sequência deles, sim. Quantas pessoas não vivem a vida, ou quantos municípios, estados, países, ou mundo, sentindo que está girando em círculos, onde as coisas se repetem continuamente. Porque não estão olhando a história. O passado uma das grandes utilidades do passado, é aprender com ele. Mas para isso tem que olhar para ele e estudá-lo. Então esse é um processo importante, acaba sendo um processo importante da psicoterapia, para poder mudar o presente. Porque senão a gente continua vivendo as mesmas coisas, repetindo as mesmas ações e tornando o presente o mesmo passado e não um futuro diferente. Espero que esses vídeos ajudem vocês a refletir sobre suas vidas e olharem
para o seu passado. Então continuem seguindo o canal e acompanhando os vídeos. Obrigado.